Não, mas é que eles vão entrar na rua. Aí eles vão começar já. Caro Padre Anderson, muito digno administrador paroquial desta paróquia, caro prefeito Willer Reis e demais autoridades civis de nossa cidade aqui presentes, estimados irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs do Santíssimo desta tradicional paróquia de São Bento em Itapecerica, caros membros das equipes de pastorais e liturgia que zelam pela tradição e preparação das nossas paraliturgias, queridos musicistas da Corporação Musical de Nossa Senhora das Dores, que nos honram com belos hinos e cânticos em nossas procissões de forma tão orante, queridos irmãos e irmãs que se fazem presentes nesta praça de São Bento, de frente à nossa querida e veneranda matriz, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e que contemplam conosco este momento tão caro de nossa paraliturgia desta Sexta-feira Santa, o sermão do descendimento da cruz. Depois de contemplarmos o Senhor e Cristo que adentra em Jerusalém, que convida os seus amigos e discípulos para a sua última ceia, para retirarem-se com ele em direção ao Getsêmani. Depois de percorrermos com o Senhor seus últimos e dolorosos passos em direção ao Calvário, nós estamos aqui,
aos pés da Santíssima e Veneranda Cruz de nossa paróquia, para meditar e trazermos aos nossos olhos e ao coração o grande e inesgotável amor de Deus. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer. Queridas irmãs, esta noite de hoje não é uma outra qualquer. É noite de sexta-feira da Paixão, dia em que tradicionalmente refletimos os mistérios que mais assombram e assustam o ser humano, os mistérios do sofrimento e os mistérios da morte. Não haveria dia mais propício para que a luz da fé e da tradição da Igreja, refletindo e rezando os mistérios da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, olhar para os nossos sofrimentos e para a realidade da morte, buscando compreendê-los e enxergá-los na perspectiva da revelação cristã. Por que o sofrimento? Por que a morte? São perguntas que interpelam o nosso coração e a nossa mente, e que Deus hoje nos oferece a oportunidade de refletir e rezar sobre elas, à luz da paixão e morte de seu amado Filho Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, antes de morrer na cruz, Jesus passou por momentos de profunda angústia e sofrimento. Nos diz o evangelista São Marcos, no capítulo 14, Jesus e os discípulos chegaram ao lugar chamado Getsêmani. Então Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou rezar. E Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar com medo e angústia. Então disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem. E Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se por terra e pedia que, se fosse possível, que aquela hora se afastasse dele. Ele rezava: Abá, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Vislumbramos nesta perícope Jesus que se angustia, que se encontra angustiado. Mas angustiado de quê, podemos nos perguntar? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, está diante do sofrimento iminente e da morte que o aguardava. Contemplamos nestes pequenos versículos a realidade profundamente angustiante, na qual se sente tentado a abandonar o projeto do Pai, apavorado com o que estava por vir. Mas é também nestes versículos que anteriormente refletimos, que contemplamos o Filho de Deus em atitude de oração íntima e de entrega perfeita, disposto a fazer a vontade do Pai, ainda que lhe custasse a sua própria vida. A angústia, caros irmãos e irmãs, e o sofrimento, como ouvimos, marcaram profundamente a vida de Jesus. Antes de sua crucificação e morte, são realidades que todos nós também, seres humanos, inevitavelmente experimentamos e experimentaremos. Cristo não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas foi solidário em nós em tudo, inclusive na angústia e no desânimo, diante do sofrimento, da dor e da morte. E isso nos conforta muito. Em momentos diversos de nossa vida, também experimentamos essas mesmas realidades de Jesus. É a angústia diante de uma doença que não parece ter fim, mesmo com tantos esforços da ciência e dos médicos. É a tristeza diante de uma situação de sofrimento familiar que pensamos que nunca mais será solucionada. É a dor psíquica diante da morte de um ente querido, cuja ausência física parece rasgar o nosso coração.
É a angústia diante de uma oração que não parece ser ouvida por Deus. É o sofrimento diante de situações cotidianas que nos sufocam e tiram a nossa paz de espírito. É angústia diante do aparente silêncio de Deus em certos momentos de nossa existência. Confrontando o texto bíblico que ouvimos com a nossa vida, chegamos à seguinte conclusão: a angústia diante dos sofrimentos é uma realidade humana e ao mesmo tempo divina. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, também nós, diante dos sofrimentos psíquico, físico e espiritual e também moral, temos a tentação de abandonar e deixar tudo. Como Jesus, também muitas vezes elevamos o nosso grito aos céus: Pai, afasta de mim este cálice, afasta de mim este sofrimento. Certamente, e por diversas vezes, inebriados pela dor e pelo sofrimento, nos revoltamos contra Deus e dizemos: Deus esqueceu-se de mim? Deus me abandonou? Por que motivo Deus está me castigando? O que fiz para merecer este castigo? Como devemos aprender com Cristo, nosso Mestre e nosso Senhor? Se por um lado vemos que a angústia, que Jesus se angustia dos sofrimentos, por outro lado, queridos irmãos e irmãs, Jesus, confiando plenamente, entregou-se nas mãos do Pai e se agarrou na oração para suportar o peso daquele terrível momento. Que belo e profundo ensinamento deixado por Jesus diante dos sofrimentos. A cruz, queridos irmãos e irmãs, é pesada demais para carregá-la sozinhos. Por isso que necessitamos da oração, para que sejamos confortados com a presença do Senhor. É verdade que a oração não é passe de mágica, que resolverá os nossos problemas e dificuldades da noite para o dia, como algumas pessoas podem pensar. Mas é refúgio espiritual que nos ajuda a enfrentá-los sem nos desesperarmos ou perdermos a cabeça. Meus caríssimos irmãos e irmãs, no ano passado, ainda em Divinópolis, na paróquia de São Vicente de Paulo, fui chamado para uma exéquias, num dos cemitérios da cidade. Lá encontrei uma senhora que chorava copiosamente pelo falecimento de sua mãe, uma das milhares vítimas da Covid-19. E devido a essa situação, a celebração foi feita próxima do seu túmulo, já lacrado, devido às restrições sanitárias. Os familiares desta senhora e tantos outros não tiveram condições nem de velar e despedir como queriam. Essa senhora, olhando-me profundamente nos olhos, disse em prantos: Luiz, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isto comigo e com a minha família? Retornando o olhar para aquela senhora, também emocionado, eu disse: Dona Zélia, os sofrimentos pelos quais a sua mãe e tantas famílias também passaram, com muitos de seus entes queridos, não são castigos de Deus. Deus é misericórdia, amor, Deus é bondade. Ele não castiga nenhum dos seus filhos. A senhora acredita nisso? Perguntei a ela. Ela sossegou e enxugou um pouco o seu pranto e mais uma vez, olhando-me profundamente, disse: olhando, Luiz, para minha fé tão pequena, tão falha, e que muitas vezes fica balançada, e mais especialmente agora, eu acredito. Eu sei que Cristo não me deixa desamparada, e sei que o seu sofrimento na cruz foi muito maior. É Ele quem está me pondo aqui, de pé, porque não sei de onde tirar forças. Nem sabia
que conseguia ser tão forte assim. E depois, novamente me olhando nos olhos e me chamando de filho, me disse: pela sua idade, Luiz, eu poderia ser a sua mãe. E por isso eu digo: meu filho, não esqueça de rezar por mim, para que eu possa sempre me recordar de que Deus nos envolve nos seus braços e nos conduz, como dá também o descanso eterno para minha querida e amada mãe. Percebam, queridos irmãos e irmãs aqui presentes e que nos ouvem e veem pelas redes sociais, a sabedoria desta mulher em meio à profunda dor. São nessas situações que nos tornam bem claras a certeza de que Deus não abandona ninguém, mas ao contrário, nos leva ao colo, nos faz ver tudo com outros olhos e um novo sentido. Meus irmãos e minhas irmãs, especialmente hoje, contemplando os sofrimentos, a flagelação, os escárnios e a morte de Jesus na cruz, entendemos que Deus não é apático e alheio ao sofrimento humano, mas é profundamente compassivo e misericordioso. Foi Ele mesmo quem diz no livro do Êxodo: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por Cristo e em Cristo, Deus se coloca no lugar da Dona Zélia e de tantos outros irmãos e irmãs, sofredores e sofredoras, solidarizando-se com os sofrimentos de toda a humanidade. Queridos irmãos e irmãs, Cristo, o Verbo encarnado, amado de Deus, habitou e armou a sua tenda entre nós. Fez-se carne, assumiu em tudo a nossa condição, exceto no pecado. Contudo, tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados, como ouvimos mais cedo na ação litúrgica da paixão de Cristo. E retomando o outro texto de Isaías, que faz importante aqui, recordo: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de ti, diz o Senhor. Jesus é para nós a grande certeza de que Deus está ao lado dos que sofrem, dos que padecem tantas dores neste mundo, e que muitas vezes, especialmente na pandemia, e agora neste momento perante a guerra na Ucrânia, torna-se novamente um vale de lágrimas. Como em 2013, o Papa Francisco nos disse, e com ele repito: nesse dia, nesta sexta-feira santa, de profunda reflexão com a Igreja, na paixão de Cristo Senhor, não podemos multiplicar ou acrescentar mais palavras. Nesta noite, nos fala o Papa, deve permanecer uma única palavra, que é a própria cruz. A cruz de Jesus é a palavra com que Deus respondeu ao mal do mundo. E às vezes, parece-nos que Deus não responde ao mal, que permanece calado. Mas na realidade Deus falou, Deus respondeu, e a sua resposta é a cruz de Cristo. Uma palavra que é amor, misericórdia e também perdão. Mas também é julgamento. Deus julga amando-nos. Se acolho o seu amor, estou salvo. Se o recuso, estou condenado. Não por ele, mas por mim mesmo. Porque Deus não condena, Ele unicamente ama e salva. E fica a pergunta para todos nós: como devemos enfrentar os sofrimentos que batem cotidianamente e das mais variadas formas as nossas vidas? Jó, nos relatos do Antigo Testamento,
nos dá uma lição preciosa de como devemos enfrentar as situações desafiadoras e angustiantes da vida. E esta lição está na confiança. Precisamos, por mais difícil que seja, caros irmãos e irmãs, confiar em Deus, colocando tudo na sua. O sofrimento e a cruz não têm nenhum valor salvífico em si. A cruz por si mesma não é senão sinal de maldição e de escândalo. Salvadora é a vida de Jesus, e assim a cruz passou a ser salvadora por causa da vida radicalmente contrária ao pecado. A cruz é salvadora porque constitui o resumo e a radicalização máxima da entrega e do amor-serviço de Jesus durante toda a sua vida. Na cruz e paixão de Cristo, segundo o Papa João Paulo II, o sofrimento humano revestiu-se de uma dimensão completamente nova e entrou numa ordem nova. Ele foi associado ao amor, aquele amor de que Cristo falava a Nicodemos, aquele amor que recria o bem, mesmo como bons samaritanos. Devemos estar sempre atentos aos sofrimentos alheios, numa atitude de compaixão, numa atitude e num desejo de ajudar. Não nos é permitido, caros irmãos e irmãs, passar diante dos que sofrem com indiferença ou insensibilidade. O bom samaritano é todo homem sensível ao sofrimento do outro, o homem que se comove diante das desgraças e do sofrimento do outro, é aquele que oferece ajuda para aliviar o sofrimento do outro. Seguindo a parábola evangélica do bom samaritano, poder-se-ia dizer que o sofrimento presente no nosso mundo humano, sob tantas formas diversas, também aí está presente para desencadear no homem o amor, precisamente este dom desinteressado ao próprio eu, em favor de outros tantos homens, dos homens que sofrem. O mundo do sofrimento, caros irmãos e irmãs, almeja sem cessar e, por assim dizer, representando todos aqueles que são vítimas do preconceito e discriminação. Coloquemo-nos aos pés da cruz com João Batista, com João Evangelista, melhor dizendo, representando todos aqueles que vivem na fidelidade como discípulo do Cristo. Coloquemo-nos aos pés da cruz de Jesus, apresentemos a Ele as nossas cruzes, como participação nos seus sofrimentos, e confiantes de que, para além da cruz e da morte, Deus reserva para cada um de nós a alegria, a vida eterna e a ressurreição. Caros irmãos e irmãs aqui presentes, olhemos para a tabueta que está acima da cabeça de Jesus e vamos tirar essa tabueta. Essa tabueta, caros irmãos, é símbolo da zombaria e do desprezo dos que crucificaram. Eles o chamaram de rei dos judeus, mas não compreendiam que o seu reinado não era desse mundo. Tiremos essa tabueta e, simbolicamente, vamos pregar nos nossos corações a tabueta do amor, da justiça, do perdão, da misericórdia e dos valores vividos e ensinados por Jesus. Caros irmãos e irmãs, como ousam coroar o nosso rei com a coroa de espinhos? A coroa que Jesus merece não é a de espinhos, nem de ouro nem de prata, mas de respeito, admiração e adoração. A verdadeira coroa para que Jesus receba deve e precisa ser o nosso coração. E por isso, arranquemos essa coroa da cabeça de nosso Salvador.
As mãos de Jesus significam serviço. Lembrando o gesto do lava-pés, significam bênção. São mãos que consolam, que plantam o amor e a paz. São suas mãos que simbolicamente curaram os cegos, ergueram os caídos, levantaram os coxos. Portanto, caros irmãos, as mãos de Jesus não merecem estes cravos. Tiremos-nos. É símbolo da missão, e Jesus caminhou somente em direção do bem. Ele passou por este mundo fazendo o bem, e por isso não há motivo para esses cravos nos seus pés. Tirai, irmãos, libertai os pés do Salvador, para que continue caminhando no meio da humanidade, sofrida e angustiada, consolando e confortando a todos. Tiremos os cravos dos pés. O corpo de Jesus. Daqui a pouco vamos levá-lo ao sepulcro, com a certeza da ressurreição. José de Arimateia e Nicodemos, simbolizados por estes nossos irmãos, tiram o corpo sem vida de Jesus e preparam-no para o sepultamento. Do túmulo vazio brotará a vida, mas é preciso colocar o Senhor no túmulo. Que possamos, irmãos e irmãs, sepultar e enterrar com Cristo o nosso egoísmo, as nossas angústias, a nossa falta de fé e de confiança no Senhor, os nossos desânimos, o nosso comodismo, o nosso egocentrismo, as nossas rebeldias e infidelidades a Deus. Cada um torne consciência do que mais necessita sepultar nesta noite. E olhando para estes nossos irmãos e irmãs, vamos acompanhar o corpo do Senhor que deixa a cruz. E com a cruz também sepultemos com Cristo o nosso homem velho, a mulher velha, marcado pelo pecado, pelo rancor, pelo ódio, pela revolta diante dos sofrimentos, para que ressuscitemos com Ele para uma vida nova. Acompanhemos a descida do corpo do Senhor para colocá-lo e enviá-lo ao sepulcro.
que hoje ainda sofrem por verem seus filhos crucificados. E finalizo este momento para que possamos levar o Senhor e prepararmos para a nossa procissão. Uma cena é pouco vi nas redes sociais. Na Ucrânia, uma mãe que reconhece o seu filho numa vala onde muitos lá estavam, já mortos pela cor de seus sapatos. A dor de Maria ainda permanece no coração de tantas mães ainda hoje. Por isso nós os pedimos, Virgem Maria, ajudai-nos a nunca retirar o nosso olhar do vosso Filho. Ajudai-nos, Santíssima Virgem, a nunca afastarmos do vosso divino e amado Filho. E termino esse sermão com uma frase que escutei hoje, que queria deixar também reverberar no coração de cada um de vocês que se fazem presentes aqui e os que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia. A definição de presença, a definição do verdadeiro e pleno amor não se encontra no dicionário, mas se encontra na cruz. Deus nos ama. Ele nos devolveu a vida na certeza de que Deus é amor e de que Ele espera a todos nós de braços abertos, como o Pai misericordioso e fez com o seu Filho pródigo. Acompanhemos agora os preparativos para que possamos colocar o Senhor no túmulo com muito respeito e muita devoção.